nós podemos observar que o Espírito já nos trouxe um nível de instrução bastante satisfatória para esta noite. A Escritura é, em verdade, uma fonte inesgotável de sabedoria, de revelações, de alertas, que tem como fim nos proteger de todo o mal. E em todas essas palavras proferidas pelo pastor, tendo como base o Salmo de número 1, nós percebemos que é necessário que a gente viva apartado desse mundo louco que está aí fora. E não podemos, inclusive, fazer acepção dos nossos parentes, porque alguns parentes nossos frequentemente estão envolvidos como escarnecedores das coisas de Deus. Aqueles que estão em nossa casa, com muita frequência, eles têm grande resistência às coisas do Senhor. Jesus dizia que o profeta na sua casa não tem valor. A gente precisa pensar bem. Nós temos um compromisso com Deus que não foi assumido aqui nessa vida. É um compromisso assumido desde quando o Senhor começou toda a sua obra nesse mundo. E nós precisamos honrar o nome do Senhor e saber separar aquilo que é certo daquilo que é errado, irmãos. O que é justo daquilo que é injusto. O que é a verdade e o que é a mentira, em todas as coisas. E como bem disse o pastor, a gente não pode andar de braços dados, seja nossos parentes ou não, com aqueles que têm uma vida torta, que vivem no pecado. Infelizmente, essas pessoas, elas não têm boa companhia espiritual. Tem muita gente que anda com influências que podem afetar a nossa vida. Temos que ter cuidado e vigiar e perseverar na oração para nos protegermos dessas armadilhas que por vezes o diabo ele prepara para prejudicar a nossa casa. Não vamos permitir em nome de Jesus. Nós queremos dar continuidade ao trabalho em Isaías. Eu peço aos irmãos que abram o livro do grande profeta de Deus, aquele que dirigiu a palavra não só aos judeus do seu tempo, mas a todo o povo de Deus, aqueles que são fiéis e verdadeiros, aqueles homens e mulheres que sentem o chamado. No capítulo 2, o profeta inicia sua palavra dizendo que recebeu uma revelação a respeito da tribo de Judá e da grande cidade de Jerusalém. Quando a gente examina a história bíblica, nós vemos que Judá, ela sempre teve uma atenção especial do Senhor. Sabemos também que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. É a casa de Davi, ou seja, ali está o povo de Deus que traz aqueles homens e mulheres que se dedicaram
que suportaram as maiores tribulações e dificuldades. Assim, quando a palavra de Deus se refere a Judá, ela está fazendo alusão ao povo escolhido, ao povo de Deus, não só daquele tempo, mas também de todos os tempos. E nos nossos dias, muito mais ainda se faz necessário que nós anunciemos essas boas novas a quem nós pudermos. Precisamos dizer da alegria de termos recebido de Deus as revelações a respeito do futuro desta humanidade, a respeito do que nos espera, a respeito do que espera as nações. Nós temos muitas coisas a dizer às pessoas. E nós temos nos nossos dias muitos homens e mulheres que são do povo de Deus e que estão perdidos, ou estão envolvidos em seitas, guiadas por falsos mestres e pastores que não cuidam das ovelhas. Ao contrário, eles comem as ovelhas. E nós temos que começar a dizer ao povo, às pessoas que nós conhecemos, que Deus espera que elas acordem para uma realidade que é a nossa realidade com o Senhor. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, o grande profeta, a respeito de Judá e de Jerusalém. Jerusalém, cidade santa e abençoada. Sempre que esse nome é ouvido na Escritura, ele não só fala da cidade aqui no mundo, mas também daquela cidade celestial. Algumas pessoas não conseguem entender muito bem como é isso, mas nós, como homens viventes aqui nesse mundo, precisamos de imagens que a nossa mente, a nossa inteligência possa perceber. E Deus sempre fala de Jerusalém como a sua cidade preferida, mas em muitos períodos da história do povo de Deus, a cidade de Jerusalém foi corrompida, assim como o povo de Deus, se deixando enganar por falsos pastores. Isaías foi um profeta cuja palavra era muito contundente. Ele falava de verdades que as pessoas não queriam ouvir. Diz a tradição que aquele profeta que foi cerrado ao meio, conforme nos fala o livro de Hebreus, foi o profeta Isaías. Ele era um homem diferente dos outros profetas, porque era um homem instruído. Era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com a classe mais dominante, desenvolvida. Era um homem diferente daqueles profetas que Deus chamava lá no meio do povo mais simples. E ele tinha muito acesso aos reis, aos governantes, e a sua palavra nem por isso deixou de ser verdadeira, a ponto de sofrer profundas perseguições. Nessa época, era um período que estava próximo o cativeiro babilônico. E o capítulo 2 é muito interessante. Eu sempre falo aos irmãos que os eventos, eles parecem obedecer um modelo de Deus e se repetem ao longo do tempo, envolvendo o mesmo povo, os mesmos erros e as mesmas misericórdias. E a palavra também, com muita frequência, é usada em duplo sentido. Os profetas falavam de fatos que estavam acontecendo naquele tempo e de fatos semelhantes que iriam acontecer no futuro. E o profeta, ele fala assim: acontecerá nos últimos dias, falando aqui do fim do mundo, que se firmará o monte da casa do Senhor
no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Ele diz, nos últimos dias, a casa do Senhor será colocada como uma casa que foi posta sobre os montes mais altos, o monte do Senhor, a casa do Senhor, e a este monte, aonde habita o Todo-Poderoso. Neste tempo não se sabia que a terra era redonda, não é, irmãos? Eles pensavam que a terra era chata. E pensavam que o Senhor habitava sobre os grandes montes. Nesse tempo, diz o profeta, nos últimos dias, o monte do Senhor será colocado sobre todos os montes. Não haverá no mundo lugar algum que esteja acima do monte do Senhor, assim como a sua casa. Ele diz que todas as nações vão procurar o Senhor. Por que nós estamos falando a respeito desse tema tão intrigante? Hoje, irmãos, nós estamos vendo o mundo se armar e se preparar para guerras. Há um cenário de instabilidade no mundo, em várias regiões do planeta. E nós estamos, assim, no limiar de uma época de grandes mudanças. Eu tenho afirmado aqui aos irmãos. Nós que estudamos a Escritura e convivemos com o Santo Espírito, não só nós aqui desta comunidade, mas irmãos de outras comunidades, de outros lugares do mundo, todos nós estamos preocupados com esse tempo, aonde o bem está se afastando e o mal vai tomando lugar dele. Isso na vida de todo mundo. Como as pessoas não têm uma referência, elas vão se deixando envolver pelo mal. Mas nós temos uma referência. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta. O que vai acontecer com esse mundo? O mundo hoje, irmãos, está dividido. Cada nação faz e fala o que bem entende. Dizem que é produto da democracia, né? Diz que isso é liberdade. Não sei muito bem o conceito de liberdade que esses homens possuem, se tem a ver com a liberdade do Senhor. Porque no nosso entendimento só existe uma liberdade. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz. Só a liberdade onde há Cristo. Amém? Se não há Cristo, não há liberdade, há escravidão. Essa coisa que o pessoal faz por aí, todo mundo faz o que bem entende, isso é escravidão. Aonde há o Espírito do Senhor, nesse lugar existe liberdade. As nações não conhecem muito bem o que quer dizer esta liberdade fundamentada na palavra de Deus. Porque os políticos resolveram viver uma vida sem qualquer influência do pensamento de Deus. Criou-se o Estado laico. Quer dizer, o Estado que não tem qualquer vínculo com religião. Porque a religião é má? Não, porque homens maus fizeram um mau uso da religião. Cometeram crimes. Mas não se pode condenar uma coisa pelo mau uso que se faz dela, não é verdade, irmãos? A gente olhando para o mundo não se sabe para onde vai isso. O que nos parece é que está todo mundo perdido. Os governos não sabem que decisão tomar. No aspecto político, no aspecto financeiro, no aspecto moral, nós nem falamos mais, porque não existe moralidade mais. Moralidade são valores. A moral foi diluída. A partir do momento que as pessoas começaram a dissolver as coisas do Senhor, eles começaram a criar os seus próprios conceitos. O que a gente chama na Escritura de apostasia. É vida sem Deus. E a influência desse espírito, desse estado de coisa, está por toda parte.
E nós precisamos, nós que somos o povo de Deus, temos que ter certeza das coisas que vão acontecer. Ter certeza, para nós não entrarmos em desespero. E nós vamos nos apegar a quê? Nós vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Ele diz: tem um tempo em que a casa do Senhor será colocada no mais alto monte, e todas as nações. A palavra não fala de algumas nações. Ele diz todos os povos da terra. E esta afirmativa se repete em muitos lugares onde os profetas falam do fim do mundo. Todas as nações procurarão o Senhor para saber o que vão fazer. Tal será o estado de desagregação da sociedade. E irão muitos povos, versículo 3, acompanha comigo. Irão muitos povos e dirão: vinde. Olha o que os povos vão dizer. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião, que é o monte onde Jerusalém está, de Sião sairá a lei, a orientação. De Jerusalém a palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Irmãos, olha o que o Espírito está dizendo. Ah, mas pastor, o mundo pode amanhã entrar no entendimento e eles podem caminhar no mesmo sentido. Irmãos, você acha que o homem tem condições de achar sentido para alguma coisa? Vocês sabem por que os homens não se entendem? Porque há uma coisa que o homem desconsidera. Uma natureza contrária a qualquer entendimento que você pode imaginar. O grande inimigo da humanidade, ele não é visível, irmãos. Lá, junto com os grandes governantes do mundo, quando eles vão discutir as questões relacionadas com a vida do planeta, senta-se com ele no invisível Satanás. Ele não deixa ninguém chegar a entendimento comum. Por isso o mundo não tem como achar uma saída para os seus problemas de toda a natureza. Morais, financeiros, climáticos. Eles não conseguem chegar a nenhuma decisão, a nenhuma conclusão, porque o diabo não deixa. Está escrito, ele vai destruir a humanidade. A humanidade vai se perder. As nações não vão saber para onde ir. As confusões vão se multiplicar. Irmãos, nós não devemos nunca ver isso como um castigo de Deus. Nós temos que entender que nós plantamos uma semente ruim, plantamos uma semente que dá um fruto de má qualidade. Por isso, ela cresceu, tomou conta dos corações das pessoas. A mente das pessoas foi infectada com um espírito do qual você não consegue livrar mais o indivíduo, a não ser por meio dessa palavra que está aqui. Se a pessoa não ouvir isso aqui, ela está morta. Não é morta fisicamente, não. É morta espiritualmente. A sua mente é dominada por um estado de coisas da qual ela não consegue se libertar. Não é uma questão de orientação, não, irmãos. São inclinações, são tendências que existem dentro do ser humano. E é nem dentro da sua carne, é dentro do seu espírito. Nós precisamos conhecer essas coisas, porque nós somos o povo de Deus e não temos medo de saber da verdade. Nós não somos como os gentios. Os gentios têm medo da verdade, irmãos. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos judeus de coração, como dizia Paulo. Nós temos a circuncisão dentro de nós, um laço com Deus de confiança.
de respeito, de dedicação, de perseverança. Nós não começamos ontem, irmãos. É claro que nós somos almas velhas na história desse mundo, irmãos. Estamos devidamente preparados para receber a revelação do Senhor, para enfrentar qualquer tipo de dificuldades que esse mundo venha enfrentar, até que seja posto o reino. Estamos prontos, preparados para isso. Talvez ainda um pouco iludido pelas coisas que o mundo colocou no nosso coração, pelas promessas que o mundo fez. Mas, ao devido tempo, essas mentiras também serão destruídas pelo Senhor. Nós somos do Senhor e somos para o Senhor, vivemos para o Senhor, irmãos. Não há interesse em nós nas coisas desse mundo. Que interesse nós temos? No quê? Nos poderes do mundo. Nós estamos vendo que os poderes do mundo é podridão. Não é verdade? Os poderes são podridão. Não pense vocês que se nós formos levados a um posto de comando nesse país, em qualquer lugar do mundo, que nós não seremos influenciados. As pessoas ficam indignadas porque um presidente nosso, que era um homem trabalhador, depois de ter ido para o poder, deixou-se levar pelas ilusões desse poder. Não deixou de se lambuzar com os gozos desse poder, sendo ele um homem simples. Não deveria ele dar o exemplo ao resto da sociedade? Mas se nós formos levados lá, irmão, nós também vamos nos lambuzar com isso. Por que nós vamos querer essas coisas, irmãos? Essas coisas não estão na parte material, são coisas espirituais. São poderes que vêm do invisível sobre essas pessoas. Por isso que elas se corrompem. Nós queremos os poderes do mundo? O que é que nós vamos querer? Riquezas do mundo, irmãos? Para os ladrões assaltar a nossa casa? Nós queremos que os nossos filhos sejam levados pelos bandidos para trocar depois a troco de nossa riqueza? Nós queremos perder a nossa paz, é isso que nós queremos, com riquezas? Os ricos não têm paz. Então o que é que nós queremos? Nós queremos um palacete? Você já entrou num palacete? Já teve oportunidade de conhecer uma casa dessas imensas? São casas frias, casas vazias. O que nós vamos fazer com uma casa dessa, irmãos? Então, as coisas desse mundo, para nós, que interesse tem, irmãos? Qual é o nosso desejo como povo de Deus? Servir a Deus. Esse é o nosso desejo. O Senhor quer que a gente ajude a construir o mundo? Vamos ajudar a construir o mundo. Nós temos gente morrendo de fome, nós temos gente morrendo de doença. É uma vergonha. Olha o nosso país, é uma vergonha. Os poderes constituídos, eles já têm um discurso pronto para justificar aquilo que eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque não são de Deus, não são verdadeiros. Se não faziam, as pessoas continuam morrendo de doenças no nosso país. Porque os recursos não são utilizados para ajudar essas pessoas. Agora nós vamos nos tornar políticos para ajudar essas pessoas? Não, não vamos, irmãos. Nós vamos trabalhar para construir um mundo novo. Nós somos gente que está sendo chamado para poder ajudar a Deus construir essa nova humanidade. E todos os homens de Deus, os pastores, precisam pregar essas verdades. Os pastores não devem iludir as pessoas com discursos mentirosos de prosperidade, de riquezas materiais, de bem-estar material. Irmãos, andar com Jesus não dá bem-estar material para nós. O diabo está no mundo ainda, como é que nós vamos ter bem-estar? Os pastores precisam pregar às pessoas que nós temos que nos preparar para os tempos difíceis que vêm e para a implantação do reino. O reino de Deus está às portas, nós não podemos mais fazer de conta que isso não está acontecendo. E temos que orar e pedir e clamar ao nosso Deus que Ele levante o seu povo em todos os lugares, em todas as nações, que o Espírito Santo vá lá, tome a boca de um homem desse, a língua dele, e fale as coisas que precisa falar. E o Espírito Santo faz isso. Ele entra no coração do sujeito
Pode ser quem for, faz o que quer da vida dele. Se ele for um servo. Se ele for uma ferramenta de Deus. Estamos diante de uma realidade. A mudança profunda que está acontecendo no mundo, a decadência generalizada da conduta moral dos povos. Isso nós vemos na televisão. Basta ligar a televisão lá que você vê. Aquilo é a boca do mundo. Ligue, você sabe o que está acontecendo em todo lugar. Aprenda com aquilo, vai. Não é necessário que eu fale, você mesmo vai chegar a essa conclusão. Muitos povos subirão ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que eles sejam ensinados em que caminhos eles devem seguir. Eles andarão nas veredas do Senhor. De Sião sairá a lei e a santa palavra. Dá uma olhadinha no versículo 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas, que eles usavam para brigar, em enxadões. Plantar comida, meu filho, que brigar coisa nenhuma, vamos plantar comida para acabar com a fome no mundo? E as suas lanças em foices, para desbravar os terrenos que precisam ser desbravados, para construir moradia para todo mundo. Não é verdade? A gente ainda vive bem nesse Brasil, aqui é uma terra que mana leite e mel. Isso é um lugar abençoado, irmãos. É lugar no mundo aí que o povo está morrendo de fome. As crianças estão abandonadas, as mulheres são violentadas diariamente por bandidos, homens envolvidos por demônios. Em muitos lugares do mundo, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber essas coisas. Nós somos o povo de Deus. Temos que ficar indignados com isso, irmãos. O Senhor, Ele vai julgar todas essas nações e repreender muitos povos. E muitas nações serão convertidas ao Senhor. Deixarão de guerrear, de usar os seus recursos. Irmãos, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Vamos pegar o dinheiro do grande império, né, para referência. Bilhões, bilhões, bilhões de dólares jogados fora em armas, na manutenção de grandes navios de guerra que ficam por aí andando para cima e para baixo para manter o tal do equilíbrio político que tem no globo. Irmãos, armas de guerra precisam ser transformadas em armas de paz. O mundo tem que entender isso, é uma nova fase e definitiva, porque esse reino não passará. O reino vai ser entregue ao Senhor, não passará a outro. A terra vai continuar a sua existência. E o reino será implantado. Que coisa maravilhosa. Se Deus nos der a graça de viver as coisas que o Senhor disse, que só haverá uma vez, que benção. Não é mesmo? Ainda que a gente sofra um pouco, ou médio, ou muito, não sei. Mas o Senhor nos dará as condições de suportarmos todas as coisas. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Olha a palavra, preste atenção. Está falando do planeta aqui, do mundo todo. Isso é palavra de Deus. Quer dizer, isso é uma determinação de Deus, não é uma suposição. Não é um sujeito lá que escreveu uma coisa qualquer. É a palavra de Deus. Ela diz: uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a arte da guerra. Amém. É isso que todo mundo quer? É isso que nós queremos? É claro que é o que nós queremos, irmãos, para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações futuras. Então, se nós queremos isso, vamos começar a trabalhar agora pelo reino, todos nós. E falarmos desse Deus vivo, desse Jesus maravilhoso e desse Espírito Santo que está à nossa disposição para nos ajudar nas lutas que vamos empreender de sobrevivência e de implantação do reino. Anunciemos.
O apóstolo Paulo dizia que a gente precisa ser ousado. Ousado quer dizer corajoso. Tem gente que não fala porque tem vergonha. A palavra de Deus, ela tem uma característica. Você é um filho de Deus. A sua consciência nasceu da consciência de Deus. Quando você toma posse da palavra do Pai, ela não sai mais de você. Ainda que você vá para o inferno. Vamos dizer que ela entrou no seu coração, ela veio, entrou na sua cabeça, entrou na sua alma, e você preferiu viver em pecado. Você vai para o inferno. Mas ela vai junto com você. Se você ficar lá por 1 milhão de anos, ela vai ficar 1 milhão de anos com você lá. Um dia ela vai tirar você de lá. Nós não acreditamos em inferno eterno. Isso é uma bobagem sem fim que foi inventado aí pelas teologias da vida, que lê a palavra de Deus no seu sentido radical. Irmãos, eterno só Deus, não tem nada mais que eterno, só o Pai. Um dia a palavra de Deus que está lá dentro de você, ela vai trazer você de volta para Deus. Ele mesmo disse que ela não desce do céu e volta para ele vazia. Ele disse, a palavra desce e volta com algum lucro para mim, ela traz. Nem que for para te condenar, ou para te salvar. Mas pastor, então a condenação é uma coisa boa? É. A condenação é uma forma de salvação. Se você não condenar, o sujeito nunca mais vai aprender o que é a consequência do erro, do pecado. Não é assim? Nós não prendemos o homem quando ele comete um crime para dizer para ele, olha, você não pode matar, senão você vai preso. Você está prejudicando as pessoas. Não é assim que funciona? Isso na prisão aqui da terra. A prisão divina é a mesma coisa. O inferno é a prisão da alma, irmãos. Se nós cometemos transgressões graves, prejudicamos o nosso próximo, nós vamos parar nesses lugares de sofrimento. Lá não tem essa coisa de ter diploma, sou isso, sou aquilo. E lá está preocupado com o seu diploma. A palavra foi comunicada a você. Agora, o que você vai fazer com ela? O problema é teu, meu amigo. Eu sei o que ela fez comigo. Agora, o que ela vai fazer com você, isso é uma questão sua com ele. Se você não quiser saber, não tem problema nenhum. O inferno te espera. As regiões da morte e do sofrimento te esperam. Fique tranquilo. A morte vem te buscar. Mas se você se converter ao Senhor, o Senhor vai fazer você ter uma vida maravilhosa. Amém. Deixa o Senhor entrar na tua vida, meu amigo. A mesma palavra, ela diz que cada um de nós que somos membros dessa comunidade de santos, nós somos os santos do Senhor, não puros. Nós temos que falar dela para outras pessoas. Não tem jeito de ficar calado. Por quê? O Senhor disse o seguinte, olha, se você falar, a pessoa não te ouvir, eu vou cobrar dela. Mas se você não falar, eu vou cobrar de você. Amém? Então, isso não tem jeito, meu amigo. É como a batata quente. Eu joguei para você. Tu pega e passa para outro, entendeu? Não fica com ela na mão, não. Não queima. A palavra de Deus é isso. Toma para você, você passa para outro. E tome mais, você passa para outro. Porque o Senhor o disse. Se você passar ela para outra pessoa, ela não se interessar, deixa comigo. Porque aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, é um filho, é uma filha do Deus Altíssimo. Ainda hoje, no nosso estudo bíblico, nós falamos muito sobre quem nós somos. Nós precisamos deixar de ser homem e mulher para sermos deuses. Sabe por quê? A palavra disse, vós sois deuses. E todos os filhos do Altíssimo. Amém? Vamos deixar de viver como homens e vamos passar a viver como deuses. Os deuses são imortais. Eles não morrem. Mas para sermos filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos ser dignos de ser chamados cristãos. Temos que ser dignos. Isso é uma obra que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Pastor,
isso é fácil? Não. É simples? Não. Eu faço em pouco tempo? Não. Então, como é que eu faço? Mãos à obra. Como é que eu faço para dar o primeiro passo? Já deu. Eu já passei a batata quente para você. Vai em frente. Eu não tenho saída? Não tem saída. Só tem um caminho e uma porta, que é Jesus. Vamos entrar nela. Como disse o salmista, tão bem inspirado pelo Espírito Santo, do outro lado, nos aguardam pastagens verdejantes e águas tranquilas. Estejamos em paz, o Senhor nos guarde, que assim seja. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços.